que a sua mãe pode ser um homem, né? Pode ser 2 pais, podem ser 2 mães, de acordo com as pessoas, de acordo com a nossa sociedade. E nós sabemos que isso é contrário à vontade de Deus. Né? Aqui também eu peguei um negócio que é muito assim, absurdo. Eu estava falando ontem com o Fábio sobre isso. Né? É que, na verdade, para eles não é mais sexo, não é mais feminino, masculino, agora é gênero. Agora, você pode ter um sexo biológico, ou seja, você pode nascer mulher ou nascer homem, biologicamente. Só que como é que é o seu, digamos, a sua mente, né, Jacó? Essa é o que eles querem ensinar em biologia. E como é a sua mente? A sua mente é uma mente de mulher ou uma mente de homem? Olha, agora o gatinho entrou na igreja. Como é a sua mente? Você pode ser uma mulher que, na verdade, tem uma mente de homem. Neste caso, para eles, o seu gênero é masculino. Embora biologicamente você seja uma mulher. Só que você pode uma mulher pode, na verdade, ter a cabeça de um homem, pensar como um homem, ter desejo, ser um homem, de acordo com eles, ter o gênero de um homem. Só que essa mulher pode ser um homem que é homossexual, ou seja, um homem que é gay. Então, uma mulher com um homem, só que é um homem que é gay. Vocês conseguem entender onde tá as coisas? Da mesma forma, existe um homem que, na verdade, ele mentalmente, o gênero dele é uma mulher, de acordo com as pessoas desse mundo. Então, ele pode também gostar de mulher ou pode gostar de homem. Então, no final, isso aqui são as possibilidades. É absurdo. Se você é homem, se você é feminino, masculino, eles ainda colocam inter, que se você não é nem homem, nem mulher. Eles também colocam que se você se do gênero você é um homem ou uma mulher, ou se você também não é nenhum dos dois. Se você é heterossexual, etc. E aí, no final, você forma isso aqui de possibilidades. Então, só um homem, acho que tem aqui, metade das possibilidades aqui é tudo que você pode ser. E as mulheres também, podem ser tudo isso aqui. Né? A gente vê como as coisas elas estão deturpadas. Eu acho que, antigamente, a gente via, na verdade, até o erro, a gente via um erro mais simples. Agora, o erro já é uma coisa muito mais elaborada. E é esse o mundo que a gente convive. Hoje em dia, vocês já perceberam que algumas pessoas elas não colocam mais, por exemplo, minha filha, ela não coloca o A no final? Ou o meu filho no final? Que tem pessoas que colocam o X. Já viram isso? Que tem pessoas que falam, minha aluna, em vez de falar aluna ou aluno, eles colocam um X no final de alum. Daí A-L-U-N e um X. Porque a pessoa que sabe o que ela é. O que de todas essas possibilidades, ela se encaixa. Esse é o mundo que a gente vive. É isso que nós temos em termos de vida e de comportamento. Então, qual é a solução? Nós vimos um pouquinho de como as pessoas pensam em relação à religião, como as pessoas pensam em termos de comportamento, em termos de moralidade. Então, a primeira solução que nós podemos pensar então, vamos nos unir ao mundo? Vamos fazer igual eles, só que um pouquinho diferente? Daí, o que a gente vê? Balada gospel. Já pensou? Os jovens cristãos eles ficam tão tristinhos. Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar uma balada para eles. Só que nessa balada, a gente coloca a música gospel. Nossa, mas é estranho, né, ficar dançando. Então, coloca só a batida da música gospel. Todo mundo vai saber, né, que é uma música gospel, mas não tem letra, então ninguém fica constrangido e pode ficar lá dançando. Então, eles vão criar a balada gospel. Também tem o bloco Folia com Cristo, bloco de carnaval. De acordo com algumas pessoas, é um bloco evangelístico. Jesus, a alegria que contagia. Nós sabemos que existem mesmo blocos de carnaval que são evangélicos, digamos assim. São formados por pessoas evangélicas, eu não posso falar cristãs, mas são formados por pessoas que frequentam igrejas evangélicas. E nós vemos aqui
Esse aqui é um batismo, tá? Não sei, acho que nem todo mundo conseguiu ver. Mas tem igrejas que elas batizam num tobogã. Num tobogã de água. Então, você desce assim, e no final você está batizado. Vocês já viram esses tobogãs de água? Nossa, não deve dar até um frio na barriga, né, na hora de se batizar. Principalmente se for um tobogã bem alto, assim, daí você deve ficar meio nervoso. Eu tô com medo. Já pensou? O pastor fica embaixo. O pastor fica embaixo. O pastor fica aqui, ó. É que as pessoas aqui estão assistindo. Elas estão aqui no corredorzinho que fica do lado. E a pessoa que vai sendo batizada, ela vai descendo aqui. E com roupas brancas. E é assim que é o batismo. Também, eu lembro que faz um tempo eu vi, depois eu consegui encontrar parte da notícia, mas eu não consegui encontrar a notícia completa, que tem igrejas que elas estão fazendo Santa Ceia com Fantaúva. Santa Ceia com Fantaúva, que o pão da ceia, na verdade, é um sanduíche. Oi? Logo mais uma bisnaguinha. Mas o Santa Ceia com Fantaúva também é diferente. Não, é uma coisa assim que a gente fica vendo, né? As pessoas, elas realmente tem cultos que a igreja inteira é pintada de preto, né? Tem uma igreja, eu vi que no Rio de Janeiro, ela realmente parece uma casa de shows, porque ela é toda pintada de preto, tem aquelas luzes profissionais, assim. Então, é quase um show, né? Todo culto é um show à parte. Mas será que é essa a questão de lutar contra o mundo? É a gente pegar as coisas do mundo e, na verdade, tornar essas coisas do mundo como se fossem coisas cristãs? Será que é esse o entendimento das coisas? Nós entendemos que não. Primeiro que a Bíblia, como a gente leu em Romanos, ele fala que nós não devemos nos conformar a este mundo. O que significa conformar? Tomar a forma deste mundo. Né? A gente não pode ser que nem entrar na forminha do mundo, né? Ser a aguinha que é jogada na forminha do mundo, vai para a geladeira e quando vai ver, está na forminha lá. Exatamente no padrão que o mundo quer. Não é isso, não é para isso que nós fomos chamados. E nós vemos isso também em alguns versículos da Bíblia. Por exemplo, Tiago 4,4, que fala: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Às vezes a gente quer ficar igual ao mundo para conseguir atrair as pessoas do mundo. A gente pensa, poxa, se a gente tivesse, por exemplo, um pula-pula aqui na igreja. Imagina a quantidade de crianças que iam vir aqui para a igreja. Nossa, eu seria a primeira. Mesmo que eu fosse de uma outra religião, eu ia ver um pula-pula dentro da igreja. Todo mundo aqui. Mas será que isso é realmente pregar o evangelho? Por mais que a gente fique falando aqui palavras, lendo a Bíblia, digamos, para as crianças, enquanto elas estão pulando lá, será que é isso? Se, na verdade, a conversão ela é feita por Deus. Nós pregamos o evangelho, mas é o Espírito Santo que faz a obra no coração das pessoas. Nós sabemos que existem vários tipos de terra. Existe aquela terra boa, que quando a gente planta a semente, ela germina, ela dá frutos, mas como o próprio Senhor Jesus falou, tem terra que está cheia de espinhos, tem terra que tem aquelas pedras, que na verdade começa a crescer e acaba morrendo. Tem outra terra que começa a crescer, mas os espinhos eles acabam minando, ou então aquela terra que está no meio do caminho, que vem os pássaros, vão lá e comem aquela semente e ela não dá fruto. É assim a vida espiritual. A gente prega, mas nós sabemos que o trabalho é do Espírito Santo, que faz germinar a boa semente. Então, por mais que a gente consiga falar com as pessoas e usar 1000 técnicas de marketing, 1000 técnicas assim de convencimento para as pessoas, se o Espírito Santo ele não trabalhar no coração dessas pessoas, assim que aquilo terminar, as pessoas vão embora.
Elas não vão continuar. Nossa, essa igreja é muito legal. Essa igreja, todos os dias, enquanto está acontecendo o culto aqui fica um tobogã para as crianças. Nossa, que legal. Quantas crianças vão vir para cá só para brincar no tobogã? Só que o dia que for tirado o tobogã, essas crianças elas vão embora. Porque, na verdade, o evangelho verdadeiro ele não foi pregado, digamos. É lógico que às vezes a gente pode fazer alguma coisa, é lógico que é até um método pedagógico, mas não pode ser só isso. Não pode ser só diversão, ser só show, ser só animação, porque isso atrai as pessoas. Quando a igreja está cheia de jovens, não aparecem mais e mais e mais e mais? Por quê? Será que são sempre pelos motivos certos? Muitas vezes, nossa, que meninas bonitas, eu vou lá naquela igreja para conseguir namorar uma delas. Quantas pessoas já não pensaram dessa forma? O pai de uma amiga minha de Parque do Chaves, ele foi para a igreja por conta disso. Ele foi pensando dessa forma, de ir para a igreja para conhecer pessoas. Então, assim, qualquer ambiente que tiver muitas pessoas e tudo mais, vai atrair pessoas. Mas será que essas pessoas elas vão permanecer? Muitas vezes sim, quem sabe, né? Mas a grande maioria não vai. Porque, na verdade, a pessoa ela foi lá pelos motivos errados e muitas vezes ela sequer está prestando atenção naquilo que a gente quer ensinar. Por mais que a gente queira usar como recurso, muitas vezes as pessoas elas estão lá interessadas em determinadas coisas. Por exemplo, vamos dar todos os dias uma caixa de chocolate para todas as crianças que vierem para o culto. Eu ia vir assim, ia até tirar o pé e voltar de novo para ganhar mais caixa de chocolate, né? Mas será que as pessoas elas estão com o coração aberto? Já foi trabalhado pelo Espírito Santo para que elas recebam a boa semente e realmente elas possam dar fruto? Porque senão vão ser ações vazias, vão ser ações temporárias. E depois, quando aquilo parar de ser ofertado, acabou. Todo mundo, acabou a festa. É como qualquer festa, acabou, agora eu vou embora. É isso que a gente tem que pensar. E é por isso que nós vemos aqui que quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Muitas vezes a gente quer ser muito igual ao mundo, fazer o que ele faz. E não é isso que Deus quer. Ele chamou um povo para ser diferente, para ser sal da terra, ou seja, para fazer a diferença, para ser luz no mundo. Ou seja, não é para a gente ser como eles são, é para nós sermos diferentes. Ser diferente não significa ser antissociável. Ser uma pessoa totalmente insociável, que as pessoas não queiram nem chegar perto de você, porque é aquela pessoa chata que não dá para falar de nada, que essa pessoa só fica falando da Bíblia. Não, sabe o que é ser um cristão legal? É um cristão que ele sabe colocar a palavra certa no momento certo. Existe aquela diferença entre biblismo e viver o evangelho. Biblismo é você decorar vários versículos e você ficar falando para as pessoas. E às vezes a gente vai ser inoportuno. Às vezes a pessoa ela quer conversar com você, e se você ficar só falando versículo e versículo, a pessoa vai achar que você é uma pessoa, na verdade, você não está querendo conversar com ela. Você está querendo, de qualquer jeito, convencer ela. E você gosta quando uma pessoa parece estar do seu lado só por interesse? Eu não gosto que ninguém fique do meu lado por interesse. Você acha que as pessoas vão querer... Nossa, eu vou ser mais uma pessoa que ela vai ter convencido a ir para a igreja dela. Eu vou sair de perto dela. Não. Nós devemos fazer amizades verdadeiras. E sempre, mas nunca perder de vista que nós somos cristãos. Então, eu sou sua amiga? Sou. Então, qual vai ser minha posição diante das coisas? A posição que Cristo tem diante das situações. Amém? É isso que é ser cristão. Não é meramente decorar versículos, senão também seria muito fácil. Quem tivesse uma boa capacidade de decorar, nossa, é o maior cristão de todos. Mas não. É sobre como nós vivemos. E sobre como nós, de maneira oportuna, nós falamos sobre a palavra de Deus. Em Deuteronômio 7, 5 a 6, a gente vê uma coisa muito interessante. Que
Deus, ele deu uma orientação para aquele povo que eles iam dominar a terra prometida, certo? Deus havia retirado o povo de Israel lá do Egito, ele estava levando o povo para uma terra especial que ele daria, que ele já tinha prometido a Abraão, que ele daria para a descendência dele. Só que Deus, ele não queria que aquele povo fosse igual aos povos que estavam sendo retirados daquele lugar. Tanto que em determinado momento, Deus vai e fala, por que eles estão sendo retirados de lá? Eles estão sendo retirados por conta das abominações que eles faziam, por conta da maldade. Tanto que Deus fala para Abraão, vocês se lembram desse versículo? Que a descendência de Abraão ia ficar durante um tempo, eles colocam o termo escravos? Eu não lembro se coloca o termo de escravos, mas é durante 400 anos. Que eles ficariam lá enquanto fosse se acumulando a maldade dos povos que viviam naquele lugar. Porque depois, como um juízo àquele lugar, Deus retiraria aquele povo e traria o povo dele para habitar aquele lugar. Mas será que ele ia levar o povo dele para habitar aquela região, para eles serem piores do que os povos idólatras que moravam ali? Foi para isso que Deus chamou um povo? Para isso que Deus foi e guiou eles pelo deserto? Não era para isso. Era para que eles fossem diferentes. Eles não podiam agir como os povos daquela região agiam. Tanto que Deus ele colocou para aquele povo que eles tinham um caminho de bênção e um caminho de maldição. Enquanto eles continuassem fiéis a Deus, eles continuariam sendo abençoados naquele lugar. Mas o castigo decorrente da desobediência é que eles seriam removidos daquele lugar. É isso que Deus colocou para aquele povo. Ele deu 2 caminhos para aquele povo. E o povo falou que ele seguiria, né? Não, que eles iam seguir pelo caminho da obediência. E nós sabemos que não foi isso. Tanto que aquele povo foi retirado do lugar onde eles estavam. E em Deuteronômio 7, a gente vê: assim vocês tratarão essas nações, derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos. Isso aí eu até falei durante... hoje em dia a gente tem tanta essa ideia de reciclagem, né? Tanta essa ideia sustentável. Gente, já tem aqui uma igreja construída, aqui um altar. Olha que coisa bonita. A gente só faz o seguinte: a gente pega esse altar, em vez de nós sacrificarmos aos deuses pagãos, a gente sacrifica ao Deus eterno, ao Deus de Israel. Não parece que faz sentido para a gente? É uma economia de recursos. Parece ser assim o mais interessante, não é? Mas o que Deus fala? Deus fala o oposto. Você tem que derrubar esses altares, vocês têm que quebrar as colunas sagradas, tirar os postes, queimar os ídolos. Não é nada para ser reutilizado, não tem nada que tem que dar um jeitinho que possa ser adaptado, porque o Senhor, ele queria um altar que fosse dele, para ele, da forma que ele estabelecesse. Não somos nós que escolhemos como Deus deve ser adorado. Deus coloca como ele quer ser adorado. Às vezes a gente fala, mas a gente pega isso, se a gente adaptar, dá para fazer uma coisa bacana. A gente podia fazer um Dia das Bruxas evangélico, não podia? Só que em vez de falar das bruxas, a gente fala assim, como Jesus venceu os demônios, não é? Não parece que dá para adaptar? A gente consegue, a nossa criatividade, se você for pensando, você consegue dar um jeito de adaptar todas as coisas. Mas calma, Deus falou que Ele quer que Ele quer que nós façamos dessa forma? Que Ele quer que este dia nós separemos para agir dessa forma? Não. Então, quem disse que nós temos o direito de estabelecer como Deus vai ser adorado? Como Ele vai ser celebrado? Em que dia Ele vai ser celebrado? De que forma Ele quer ser celebrado? Se Ele já estabeleceu uma forma diferente na palavra dEle. Vocês entendem? Às vezes a gente quer dar uma adaptada. Vamos deixar os altares, tem umas colunas sagradas que vão ser bacanas. Olha que legal, tem aqui umas coisas bonitas para a gente trazer, né? A gente só adora o Deus certo, a gente muda, assim, a gente coloca uma etiqueta, coloca Jesus embaixo. Então, vira cristão. Só que não é isso. Não é isso que Deus falou para aquele povo que ia dominar aquela terra que era idólatra. Ele falou, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Olha isso.
Então, essa é a questão. Nós não devemos assumir os comportamentos, assumir as ideias, adaptar, nem assumir, nem adaptar as ideias deste mundo. Mas nós fomos chamados para ser diferentes. Então, como é que a gente faz para lutar contra o mundo? Se a gente não pode se unir ao mundo, então a gente vai se separar completamente do mundo. Como a gente viu, né, antigamente tinha as ideias dos monastérios, que era um lugar totalmente separado, só para você ficar lendo a palavra de Deus, orando, em rotinas espirituais, exercícios espirituais. A gente vai para o deserto, fica lá só com uma Bíblia, um cantil de água. É isso que nós fazemos? Temos até hoje pessoas que elas entendem que realmente o mais certo é você se separar completamente do mundo. Os Amish. Os Amish nos Estados Unidos, eles são uma sociedade que eles eles são cristãos. Eles são cristãos e eles que pararam no tempo. Eles têm lá um local especial deles, que não tem rede elétrica. Eles se vestem como as pessoas no passado. Eles usam carruagem. Eles ainda trabalham com as mãos. E assim, nós vemos que tem coisas que eles fazem que como se prender no passado fosse tornar você o melhor cristão. Uma das atitudes, na verdade, louváveis deles, que eu vi uma vez, foi que uma pessoa ali invadiu um local Amish e matou várias crianças. E depois essa pessoa foi presa. Vários Amishes eles pediram autorização para poderem visitar aquele homem que tinha invadido esse local que eles vivem, e eles foram lá dar o perdão para aquele homem. Uma atitude extremamente cristã. E algo louvável, que chamou a atenção tanto que foi noticiado. Né? Só que imagina pessoas que são tão comprometidas assim com o cristianismo, se elas estivessem permeadas na sociedade. Será que elas não teriam um efeito muito maior sobre o mundo? Né? E o que adianta a gente catar uma luz e colocar debaixo de alguma coisa? Ela vai iluminar as coisas? Não vai. O que adianta? A gente coloca aqui a luz embaixo de uma caixa. Primeiro que o oxigênio um dia acaba, ela apaga. Mas digamos, né, que a gente vai alimentando lá de tempos em tempos, a escuridão permanece. E não foi para isso que nós fomos chamados, para a gente ficar escondidinho. Ao contrário, nós somos uma grande força missionária, porque eu sou farmacêutica e bioquímica, eu trabalho na região do Morumbi com pessoas na indústria farmacêutica. O Jacó é professor. Ele é formado em biologia e ele está na escola cercado de mais professoras do que professores, porque tem muito mais professoras que professores. Mas em qual local, Jacó? Caieiras e Franco da Rocha. Um local que, na verdade, eu acho que eu já fui uma vez. Mas, assim, não faz parte da minha rotina e dificilmente eu teria acesso a esse lugar. Bom, deixa eu ver. A Neuda. A Neuda é costureira, certo? E você trabalha em casa? E você conhece as suas vizinhas? Não. Nem todas, mas algumas você conhece. Eu confesso que eu não conheço quase nenhum vizinho. Porque eu acho que justamente o fato de estar em casa, ter a sua base em casa, muitas vezes permite que você tenha mais contato com as pessoas que te rodeiam, com seus vizinhos. E qual o nome do bairro que você mora? Jardim Princesa. Jardim Princesa, o bairro, né? Desculpa. O bairro Jardim Princesa. Eu acho que eu também já fui, porque é perto de Terezinha. Então, eu já fui para lá. Mas, provavelmente, eu conheço uma ou duas pessoas. Na verdade, vocês dois, mais alguém que mora lá. Mas não é o meu lugar de acesso. Você percebe como a Igreja de Jesus, que somos cada um de nós, ela está no mundo. Ela está no mundo, ela está nas escolas, ela está nas empresas, ela está em vários lugares. Aqui no Brasil, em muitos lugares. Mas já pensou se a gente ficasse todo mundo só, como o Jacó falou numa pregação, só num quadradinho nós, fazemos um bairro nosso? E lá a gente trabalha, e lá a gente vive. Que influência nós teríamos sobre o mundo?
E mesmo assim, já é tão difícil ser uma influência positiva, falar de Jesus, mesmo estando lá no meio das pessoas. Imagina se nós nos escondermos. Daí sim. Se a luz ficar escondida, daí realmente as trevas vão dominar todos os lugares, né? Então, nós não devemos ser como ele, até porque, se eles fossem ser bíblicos, eles deveriam se vestir como as pessoas da época de Jesus. Não sei por que eles resolveram, escolheram viver numa época. Assim, eles escolheram uma determinada época e querem viver lá. Mas eu acho que, se quer ser mais bíblico, podia se vestir como as pessoas no tempo bíblico, né? Mas, ok. Nós vemos que mesmo o apóstolo Paulo, a gente vê em Gálatas, que ele, durante um tempo, assim que ele conheceu o evangelho, o apóstolo Paulo ele fala uma coisa interessante, que o evangelho que ele pregava não era um evangelho que ele aprendeu de homens, mas que aprendeu do próprio Deus, e nós vemos isso em Gálatas. Eu não separei o versículo aqui, que é em Gálatas 1, só que é um pouco antes desse versículo 15. Mas, o que aconteceu? Ele, durante 3 anos, ele foi para a Arábia, depois voltou para Damasco e passou 3 anos lá. Depois que ele foi para Jerusalém para ver Pedro, e ficou com ele 15 dias. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo ele fez, não foi ir para o meio da galera, foi se recolher. E algumas pessoas eles têm o entendimento que foi durante esse tempo que muitas coisas foram reveladas ao apóstolo Paulo, né? O próprio evangelho que ele fala que ele aprendeu do próprio Senhor Jesus. Mas, independente, foi um tempo de estudo, foi um tempo de aprendizado, foi um tempo de recolhimento espiritual, em que ele precisou daquele tempo antes de continuar a caminhada. E muitas vezes, quando a gente acabou de se converter, isso acontece com as pessoas. Realmente, às vezes, a gente acaba se excluindo um pouco para se preparar, para estar preparado para enfrentar o mundo ao nosso redor. Só que existe um momento que a gente tem que crescer. Porque aquela coisa, não dá para ser menino na fé o tempo todo. A gente tem que crescer, tem que se desenvolver. E quando a gente estiver desenvolvido, a gente pode ir para o mundo. Porque aí sim, nós vamos ser bons influenciadores para esse mundo. Certo? A gente vai conseguir batalhar realmente contra o mundo. Então, podemos nos separar do mundo durante alguns períodos. Né? Vamos para o monte. A gente está se separando das pessoas. Às vezes, Jesus também falou que vai na sua casa, lá no teu quarto, fecha a porta e faz a tua oração. É um momento especial de você e Deus. Sim, às vezes a gente pode se separar do mundo. Só que nós não podemos viver para sempre separados do mundo, porque nós fomos chamados para a missão, para nós batalharmos contra o mundo. E a gente não vai conseguir fazer isso escondido. Né? Longe de onde estão as pessoas que estão perdidas sem Jesus Cristo. Aqui nós vemos em Romanos 12, que nós não devemos viver como as pessoas deste mundo. Mas o que então a gente tem que fazer? A gente não pode sair do mundo, a gente não pode ser o mundo, eu não posso me unir ao mundo e viver como o mundo vive. Então, qual é a receita? O que eu tenho que fazer para conseguir estar no mundo e não ser como as pessoas do mundo são? Nós precisamos deixar que Deus nos transforme por meio de uma completa mudança na nossa mente. Isso a gente, durante muito tempo, trabalhou, né, no Ministério de Jovens, que era a palavra metanoia, que é grego, né? Essa transformação, essa mudança completa. Né? Esse é o nosso símbolo, né, que a gente viu durante muito tempo. É uma mente completamente transformada. Aqui fala que metanoia é uma mudança, uma transformação de caráter, na maneira de pensar, uma mudança que resulta ou é motivada por arrependimento. Aqui também, metanoia, daí ele fala até no grego, metanoia, a jornada de mudança de uma mente, coração, de si mesmo e de um caminho de vida na conversão espiritual. É isso que é metanoia. É uma mudança. É quando tudo na sua vida ela é transformada por meio do poder de Deus. E é isso que faz com que nós não nos conformemos neste mundo. Eu estava vendo uma pregação que eu achei muito interessante. A gente pensa, será que, por exemplo, o apóstolo Paulo ele era uma pessoa completamente ignorante? Não. Ele conhecia os poetas da época dele. Ele era uma pessoa instruída.
né? E ele mesmo, ele cita um poeta grego enquanto ele está falando. Ele usa algo que é de conhecimento das pessoas, mas para falar sobre Jesus. E eu vi um pastor que ele fala que é muito interessante, né? A maneira como Paulo ele chega num lugar que era o coração, né, da Grécia, um lugar que tinha, né, tanto conhecimento que todo mundo. Imagina você viajar para a Grécia e você ver as riquezas culturais da Grécia. E depois uma pessoa ficar com pena daquele lugar, porque vê tanto pecado, vê tanta idolatria, vê tantas coisas erradas. Será que a gente tem essa visão? Será que nossa mente foi mudada o suficiente para a gente conseguir ver os defeitos e os problemas de determinado lugar? Será que eu vou para o Vaticano? E qual é a minha visão do Vaticano? É um lugar imponente, não é? Imagina, tem um afresco, né, que é do Michelangelo, não é? Ou é Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci? Que tem a Capela Sistina, que é toda pintada com a imagem da Vinci, né? Obrigada, viu, Jacó? Imagina você ver lá estátuas bem feitas. Em Minas Gerais tem as estátuas do Aleijadinho, que ele teve lepra, né? E ele fez umas esculturas muito bonitas. Até hoje lá tem uma igreja que tem, né, aquelas imagens. A gente pode ir lá adorar e tudo mais, ou a gente pode até reconhecer como uma obra artística, mas pensar, olha isso aqui, isso é uma idolatria. Isso aqui quebra aquele mandamento de Deus que fala que a gente não deve adorar uma imagem de escultura. A gente não deve fazer elas. A gente não deve copiar nada. A gente não deve criar. Eu acho tão legal um versículo que fala: eles pegam uma árvore, eles tiram a madeira, uma parte eles fazem um ídolo, outra parte eles usam como para aquecer e depois eles vão e eles adoram aquele ídolo. A própria pessoa que cortou aquela árvore, pegou aquela madeira, aquilo que ele próprio, a mão dele construiu, é aquilo que ele adora. É uma coisa assim completamente. Daí, a partir da visão espiritual, você começa a ver como este mundo tem problemas. E é só quando você vê os problemas que existem neste mundo que você começa, através do poder do Evangelho, a realmente fazer a diferença. Se você não tiver essa visão, se você não conseguir olhar criticamente para as coisas desse mundo, você simplesmente vai ser mais uma pessoa influenciada. Simplesmente vai ser mais uma pessoa que repete as palavras deste mundo. Você não vai fazer a diferença. É por isso que você precisa dessa mudança na sua mente, no seu comportamento, nas suas ideias. É realmente ver o mundo com as lentes, com a cosmovisão do cristianismo. Sabe o que é cosmovisão? É a maneira como nós enxergamos o mundo. Cada pessoa tem uma cosmovisão, né? Dependendo da maneira, né? Por exemplo, uma pessoa que é cientista, ela enxerga o mundo através da ciência. Tudo que ela vê, ela tenta explicar de forma matemática, de modo científico, e muitas vezes excluindo Deus da criação. Nós não. Nós podemos olhar para a mesma coisa, só que usando lentes diferentes, que são lentes cristãs. E, ao mesmo tempo, eu posso ser uma astrônoma, mas eu vejo em todos os planetas criados, nas estrelas, nos buracos negros, o que é que eu vejo? A criação de Deus. Como Deus ele é grandioso. Como Deus